revelado o incrível segredo das profecias de Ezequiel e o plano transformador de Deus no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá. Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, foi levado ao exílio na terra da Babilônia. A desolação envolvia seu coração, pois Jerusalém, a cidade sagrada, estava devastada e o templo, onde a presença do Senhor habitava, havia sido destruído. O povo, disperso e sem esperanças, chorava suas perdas, enquanto o som de seus lamentos preenchia o ar. Ezequiel se sentia como um eco no vale da angústia, um servo de Deus em busca de significado em meio ao sofrimento que cercava seu povo. Porém, a narrativa tomaria um rumo extraordinário. Em meio a um vale sombrio e árido, a palavra do Senhor o alcançou. No inquietante silêncio, a atmosfera parecia estar densa, como se as sombras da desolação quisessem consumir sua fé. Ali, cercado por um mar de ossos secos, Ezequiel ouviu a voz de Deus ressoar em seu espírito. Filho do homem, esses ossos poderão viver? Ezequiel, inseguro e atordoado, considerou a magnitude do dilema. Como poderia profetizar vida onde só havia morte? A opressão babilônica, os ídolos que distorciam a fé de seu povo, tudo isso tornava sua missão ainda mais difícil. Em seu coração, a dúvida lutava com o chamado: posso eu trazer esperança a um povo cuja fé parece ter morrido? Mas a luta interna não o impediu, algo dentro dele clamava por obediência ao Deus que nunca falha. Assim, numa clareza sobrenatural, Ezequiel hesitou apenas por um momento antes de responder ao chamado divino. Senhor Deus, tu sabes, declarou, lançando-se nos braços da vontade do Altíssimo. Ele começou a profetizar e, para sua surpresa, uma transformação incrível ocorreu, ossos começaram a se unir, tendões surgiram, carne se formou e, assim, um exército poderoso se ergueu diante de seus olhos. Ezequiel contemplava o espetáculo, temeroso e maravilhado, reconhecendo que a manifestação do poder de Deus estava ali, clara como o dia. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que Ezequiel observava aquele exército renascente, o Senhor revelou a ele sua promessa de restauração para Israel. O Deus Todo-Poderoso não apenas traria o povo de volta à sua terra, mas também lhes daria um novo coração, um coração de carne, onde antes havia um coração de pedra. A tarefa de Ezequiel era clara e sua determinação precisava ser firme. Ele era chamado para ser um porta-voz da esperança divina apesar das cicatrizes ainda frescas da dor. No entanto, enquanto o exército se erguia, a pergunta ecoava em sua mente: como seria essa nova vida? Poderiam eles realmente voltar a confiar no Deus que os exilou? A jornada de fé começava ali, e com ela, a urgência de sua mensagem se tornava cada vez mais relevante. Desafiado a levar a esperança ao povo que tinha sofrido tanto, Ezequiel se tornou um farol em meio à escuridão, um testemunho da promessa de Deus de um futuro glorioso, mesmo quando tudo parecia perdido. E ainda se encontrava Ezequiel no meio do vale, onde o novo exército estava agora completamente formado, quando a palavra do Senhor o visitou novamente. O vento parecia soprar suavemente, carregando consigo a voz de Deus que lhe falava com clareza e poder, como um trovão distante. Filho do homem, disse o Senhor, profetiza aos espíritos, profetiza e diz-lhes que venham dos quatro ventos e soprem sobre estes mortos, para que vivam. A responsabilidade pesava sobre os ombros de Ezequiel. Ele sabia que não se tratava apenas de um comando, era uma ordem divina que poderia reverter a história de seu povo. Ele olhou para o exército de ossos agora revividos, suas faces imbuídas de uma nova vida, esperando ansiosamente pela palavra do seu Deus. Então, em fé e coragem, Ezequiel obedeceu à instrução do Senhor. Espíritos, venham dos quatro ventos e soprem sobre estes mortos, para que vivam. E ao pronunciar aquelas palavras, um turbilhão de vento soprou,
como se o próprio céu estivesse se movendo. Os espíritos se levantaram e invadiram aqueles corpos, e um estrondoso clamor ecoou pelo vale. Ezequiel viu não somente um exército, mas a manifestação do poder e da glória de Deus em ação, operando uma restauração que desafia toda a lógica humana. Os rostos se tornaram vívidos, os olhos brilharam com entendimento e a vida pulsou novamente entre eles. E quando eu profetizei, como me foi ordenado, Ezequiel relatou, havia um ruído, e eis que houve um grande tremor, e os ossos se uniram, cada osso ao seu osso. A visão era um claro sinal de que Deus estava cumprindo sua promessa de transformação em nova vida. Mas a alegria pela transformação foi rapidamente ofuscada por uma pergunta ainda mais profunda que ressoava em seu coração. A essa altura, Ezequiel compreendia que a restauração não se limitava apenas ao renascimento físico daquele povo, mas que Deus pretendia restaurar a esperança e a fé do coração de Israel. A realização de que, apesar do exílio e da dor, eles eram ainda amados por Deus, começava a germinar nas profundezas da alma dos que haviam sido trazidos de volta à vida. E foi então que o Senhor tocou mais uma vez o coração de Ezequiel, dizendo, Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança pereceu, estamos de todo extintos. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos, ó povo meu. A profundidade da mensagem ardia dentro de Ezequiel. Era mais do que um chamado à vida, era um aviso da urgência de um retorno não apenas físico, mas espiritual. A fé precisa ser restaurada, o relacionamento com Deus precisava ser recuperado. Ezequiel então levantou-se, em meio à multidão agora eterna, sentiu o peso da responsabilidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor. A imagem de um novo coração pulsando contra os ecos do passado parecia distante, mas ao mesmo tempo irresistível. Como se pura sabedoria tivesse sido depositada em seus lábios, ele começou a proclamar as promessas de um Deus que nunca abandona seu povo. E eu darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, removerei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Entretanto, enquanto as palavras saíam de sua boca, um calafrio percorreu sua espinha. Quais seriam os efeitos dessa mensagem? Teriam eles a coragem de aceitar essa segunda chance, mesmo com as feridas abertas do exílio? E entre as vozes que clamavam por esperança, Ezequiel sentia um chamado ainda mais profundo a se revelar. Revigorado, mas ciente do desafio, ele confrontou o futuro que se aproximava, onde o desespero poderia tão facilmente desviar os olhos de seu povo das promessas de Deus. A batalha pela fé estava apenas começando, e a missão de Ezequiel era anunciar a verdade de que um novo tempo estava por vir. No horizonte, uma multidão renovada aguardava, mas a pergunta persistia em seu coração, como faz-los acreditar que o Deus que os exilou era o mesmo que os chamava de volta à luz? Assim, com a determinação de um profeta, Ezequiel olhou adiante, sentindo que a verdadeira prova da restauração ainda estava por vir. Mais uma vez, a voz do Senhor sussurrava para ele, e um dia, na plenitude do meu tempo, trarei todas as nações a mim e cumprirei a minha promessa em um novo pacto que irá maravilhar até mesmo os corações mais endurecidos. Estás pronto para ser parte disso? E assim, a história continuava, revelando que os planos soberanos de Deus vão muito além do que podemos ver, desdobrando-se como uma tapeçaria divina que nos convida a participar de seus propósitos eternos. A visão do vale ainda reverberava na mente de Ezequiel, como ondas em um lago sereno após a queda de uma pedra. Aqueles ossos, aqueles corpos tornados vida, formavam não apenas um exército, mas um sinal da fidelidade inabalável de Deus para com Israel. Mas, à medida que os novos seres começaram a se levantar e se agrupar, uma expectativa ansiosa preenchia o ar. O que viria a seguir? Que nova revelação aguardava aqueles que experimentaram tamanha transformação? Ezequiel, a voz do Senhor ressoou novamente, agora mais suave, como um sussurro que acalma a tempestade. Profetiza novamente aos meus filhos. Diga-lhes que eu não apenas lhes darei vida, mas também me lembro da aliança que fiz com seus antepassados. Ezequiel, embora imerso no temor e na reverência, não hesitou. Com firmeza,
levantou a voz enquanto a imaginação da multidão renovada se acendia com cada palavra que ecoava do céu. Assim diz o Senhor Deus: eu sou o vosso Deus e vós sois o meu povo. Eu vos trarei de volta à terra que vos prometi e habitareis em segurança. Não mais sereis uma nação conquistada, mas uma nação restaurada, um povo amado e fiel. As palavras saíam com poder, e os que ouviram começaram a se entreolhar, a esperança sendo vislumbrada novamente em seus olhos. Porém, a tarefa de Ezequiel não era apenas anunciar um retorno físico, mas restaurar a relação quebrada entre Deus e Israel. Ele sabia que as feridas do passado estavam profundamente arraigadas nos corações, e que o verdadeiro significado da promessa divina se estendia além do que olhos humanos podiam ver. Como pode haver restauração após tanta dor? Ressoou uma voz na multidão, uma voz que carregava o peso das experiências passadas. Como podemos confiar novamente em um Deus que nos deixou ser tragados pelo nosso exílio? Ezequiel sentiu-se formar um nó em sua garganta, e a seriedade do momento lhe atingiu com força. Para aqueles que haviam sofrido, as promessas podem parecer vazias, mas ele sabia que a resposta estava nas profundezas da graça de Deus. O Altíssimo diz, prosseguiu Ezequiel, que não nos abandonou nem nos esqueceu. Ele vem com a cura, e está pronto para arrancar os corações de pedra, para plantar em nós um coração de carne, um coração que arde de amor e fidelidade. Ele traz nova vida, não apenas para nossos corpos, mas para nossas almas. Nesse momento de fervor, uma nova visão flutuou diante dele. Ele viu as nações ao redor de Israel se unindo não em guerra, mas em adoração. A glória de Deus se manifestando não apenas em seu povo, mas através deles ao mundo. Ele profetizou, inspirado pela visão, e serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Das nações virão a mim e eu os reunirei como um pastor reúne suas ovelhas. O clamor de esperança ecoou no vale enquanto o povo começava a responder ao chamado. O vento ainda soprava, trazendo com ele uma sensação palpável de mudança. Mas, em meio à celebração, Ezequiel não pôde deixar de se sentir cauteloso. O caminho para a verdadeira restauração não seria fácil, e provações ainda os aguardavam. E, no entanto, ele adicionou, sua voz agora mais solene, é neste relacionamento renovado que encontraremos a força para superar adversidades. A jornada à frente será uma de perseverança, de fé inabalável, pois o inimigo, o mesmo que tentou arrancar de nós a esperança, tentará novamente. Assim, enquanto palavras de esperança e advertência se entrelaçavam no ar, Ezequiel percebeu que uma nova dimensão da mensagem de Deus estava à sua frente. A poderosa promessa da aliança que o Senhor estava para estabelecer não seria apenas para Israel, mas para todas as nações. No horizonte, a plenitude do tempo se aproximava, e a visão de um filho que unificaria todas as coisas começava a surgir. Verdadeiramente, ele virá, declarou Ezequiel, e será um pacto eterno, um novo coração e um novo espírito que serão ofertados não apenas a nós, mas a toda a humanidade, atraindo até os mais perdidos de volta ao lar. A multidão estava em silêncio, absorvendo as revelações. A luz do amanhecer começava a iluminar o vale, refletindo uma luz nova, um prenúncio do Deus Criador que estava prestes a cumprir sua promessa. E no fundo de seu coração, Ezequiel sentiu a tensão do que ainda estava por vir. Que sacrifício seria necessário para que essas promessas fossem verdadeiras? Assim, enquanto ele olhava para além do vale, a expectativa crescia. O plano soberano de Deus estava se desdobrando com majestade, e Ezequiel estava em meio a isso, um instrumento em suas mãos. Mas a pergunta ainda pairava no ar, quase sussurrando entre as árvores: qual seria o preço da redenção que se aproximava? Ezequiel respirou fundo, sentindo a brisa fresca da manhã que agora trazia consigo um novo odor de esperança. A atmosfera ao redor era eletricamente carregada com a expectativa e a ansiedade do povo que se reunia em torno dele, aguardando o que o Senhor tinha para revelar. Como um mensageiro sísmico do Senhor, Ezequiel sentia o peso das palavras que se formavam em sua mente e que estavam prestes a brotar de seus lábios. Era um fardo sério, ainda mais profundo após as promessas que proferira. Ele sabia que um caminho de sacrifício estava à frente. E assim, levantando-se, ele dirigiu-se ao povo, cuja atenção estava fixa nele, como estrelas em uma noite clara. Ouçam com atenção, disse Ezequiel,
sua voz ecoando por entre as colinas ao redor. O Senhor Deus nos falou novamente, e o que ele diz traz não apenas expectativa, mas advertência. A restauração que prometeu não se dará sem um preço. A aliança de que fala é uma aliança de sangue, uma aliança que exigirá um sacrifício. Uma onda de murmúrios atravessou a multidão. Os rostos se tornaram graves, enquanto eles ponderavam sobre a implicação de suas palavras. Ezequiel prosseguiu, com a profunda gravidade de um profeta chamado a remeber suas raízes. O mesmo Deus que trouxe à luz os ossos secos e os transformou em vida, agora se preparava para um novo ato de redenção. Pois assim diz o Senhor: eu levantarei um novo rei, um pastor segundo o meu coração, que guiará meu povo com justiça e ternura. Não terá mais medo e não se perderá, porque eu serei seu Deus. Este é o tempo de restauração, e não virá em vão. Ezequiel viu os olhares se encherem de confusão e ao mesmo tempo de esperança. Um novo entendimento começava a surgir nas mentes dos presentes. Ele se lembrou das antigas promessas, das palavras de Jeremias e Isaías que ecoavam em seus corações como lembretes da fidelidade de Deus. E eu lhes darei um coração novo e um espírito novo, tirarei o coração de pedra de suas carnes e lhes darei um coração de carne, profetizou Ezequiel, citando as escrituras anteriores, deixando claro que a transformação em curso exigiria uma renovação interior, não uma mera restauração exterior. Somente então vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Enquanto falava, ele começou a perceber um novo movimento entre a multidão. Olhares de dúvida estavam se transformando em expressões de compromisso. As pessoas começaram a se voltar umas para as outras, despertando uma nova determinação. Ezequiel sabia que, para alguns, a luta ainda seria intensa, mas a presença de Deus estava se manifestando de maneiras que os encorajariam. Mas não se enganem, continuou Ezequiel, sua voz subindo em intensidade. Apesar do que o Altíssimo promete, haverá desafios à frente. O inimigo não descansará, ele quer dividir e fazer com que duvidemos mais uma vez. Estarão prontos para lutar juntos? Permitirão que sua luz brilhe através de vocês, mesmo nas trevas? Um silêncio pesado se instalou, e então, uma mulher da multidão, levantando a mão, falou: como podemos, Ezequiel? Como podemos lutar contra tantos obstáculos? Estamos tão cansados. Em nosso cansaço, Ezequiel respondeu com fervor: é em Cristo que encontramos a força. Ele será o nosso líder, nossa luz e salvação neste caminho. Ele virá para cumprir as promessas que proclamamos hoje e trará a verdadeira libertação. Cuidem de seu coração. Mantenham-se juntos na adoração e na oração, porque o Senhor é o nosso refúgio. E, enquanto Ezequiel falava, a confiança começou a se infiltrar no coração do povo. Eles começaram a cantar, vozes unidas em adoração, ecoando no vale e subindo aos céus. Mas, mesmo em meio à alegria, uma sensação de antecipação e temor permanecia. Ezequiel olhava na direção do horizonte, onde nuvens escuras se acumulavam, uma representação das provações que estavam por vir. Deus estava prestes a fazer algo ainda maior, um movimento de redenção que não se limitava apenas a Israel, mas que se estendia a todas as nações. Ezequiel então sussurrou para si mesmo, a pergunta que ainda ardia em seu espírito: quando chegará o dia do Senhor? Qual será o verdadeiro preço da redenção que nos encontra? A inquietação do plano soberano de Deus pairava sobre ele, e a certeza de que a próxima revelação estava à porta, aguardando para ser desvendada, fez seu coração palpitar. A luz ao amanhecer, embora brilhante, anunciava que a maior batalha estava prestes a começar. Ezequiel, repleto de fervor e ação do Espírito, sabia que aquele dia não era um mero encontro, mas o desdobrar de um desígnio divino. As vozes do povo, que antes ecoavam apenas como um coro de incerteza, agora ressoavam em hinos de louvor e esperança. Ele viu em seus olhos um reflexo das promessas que Deus fez, mas a sombra das nuvens de tempestade que se aproximavam no horizonte instigava sua alma a advertir sobre a importância do vigilante. Amados, começou Ezequiel, rompendo o cântico que envolvia a multidão, voltai vossos corações ao Senhor. Um novo amanhecer se aproxima, mas ele será precedido por tempos de tribulação. Deus nos preparou não apenas para a adoração, mas para a luta. Ele irá refinar nosso espírito e nos tornar um povo separado, consagrado.
Um murmúrio de compaixão e determinação começou a ondular entre as pessoas. Ele percebeu que muitos estavam dispostos a ouvir, a se unir na expectativa de um futuro glorioso. Mas sabia que não se tratava apenas de promessas, mas de um chamado ao compromisso. Assim diz o Senhor, eu os levarei através das águas, e os rios não os submergirão, quando passarem pelo fogo, não se queimarão, nem a chama arderá em seus corpos. Isaías 43:2. Portanto, vós provavelmente passareis por provações. No entanto, lembrem-se, minhas queridas ovelhas, eu sou o seu pastor e nunca os abandonarei. E a multidão permaneceu atenta, absorvendo cada palavra como maná. Ele sentiu o Espírito do Senhor movendo-se, preparando corações para o que estava por vir. No entanto, Ezequiel não poderia ignorar o peso de sua própria responsabilidade como profeta. Mas será que estão prontos para a transformação interior que isto requer? Perguntou, seu olhar penetrante varrendo o agrupamento. Despojar-se do antigo eu e abraçar a nova criação que Deus promete, que traz a verdadeira libertação. A mudança começa a partir de dentro. Da mesma forma que as águas de Cazir se renovam a cada estação, assim também nosso espírito deve ser renovado diariamente. Enquanto falava, Ezequiel se lembrou da visão que tivera no vale, das carnes e ossos reencontrando vida. Cada uma daquelas peças, agora unidas, não vivia mais por conta própria, cada uma delas dependia do Criador que a restaurara. Ele entendeu que o tempo de autoanálise e transformação estava próximo. Mas o profeta sabia que Satanás, o adversário, não se conformaria em ver o povo de Deus florescer. Ele se oporia com fervor, latiros malignos tentando minar a renovação que se anunciava. Ezequiel proclamou, abraceis o amor, a misericórdia e a verdade, pois estas armas são a fortaleza nas batalhas que estão por vir. Não se afastem dos caminhos do Senhor, nem quando os ventos soprem furiosos. De repente, uma calmaria incomum tomou conta do povo, como se a pura presença de Deus praticamente estivesse em seu meio. Ezequiel fechou os olhos e os ergueu ao céu, orando silenciosamente, pedindo discernimento. A cada segundo, a revelação estava mais próxima. Milagres, visões, promessas, tudo se interconectava. Pois assim diz o Senhor, conforme estão dispostos a enfrentar essa jornada, eu mesmo levantarei a bandeira de justiça sobre vocês. Haverá um libertador que virá como a luz da manhã, como as chuvas tardias que apagam a sede da terra. Mas ouçam, filhos de Israel, antes da liberdade, haverá choro. Haverá dor. Esta transformação não é indolor. Os rostos que outrora pairavam entre a esperança e a dúvida agora se voltaram para Ezequiel com uma determinação renovada para encarar o futuro. No entanto, ele não podia ignorar a pesada carga que ainda o assombrava. O verdadeiro plano de Deus estava longe de ser completamente revelado, e um suspense divino envolvia os próximos passos dessa aliança. Preparem-se, advertiu. Há algo escondido sob a superfície. Deus não nos revelou tudo de uma vez. A próxima fase do seu plano se aproxima e pode levar muitos a questionarem, a se indagar, mas nunca percam a esperança. Lembrem-se das palavras do Senhor, o que eu estabeleci, cumprirei. Consciente de que a história ainda estava sendo escrita, Ezequiel sabia que cada palavra carregava um peso de eternidade. O plano soberano de Deus seria desdobrado em múltiplas camadas de revelação, cada uma mais sublime do que a anterior. E a pergunta ecoava no coração do profeta e de todo o povo: até onde Deus irá para nos alcançar? Assim, enquanto as vozes de adoração se erguiam ao céu, Ezequiel se perguntava: qual será o verdadeiro sacrifício que requer o Senhor para a plena restauração do seu povo? A resposta ainda estava oculta, e a expectativa pelo desfecho do plano divino pulsava no ar, trazendo uma eletricidade que era ao mesmo tempo assustadora e cheia de esperança. Os dias se passaram e a atmosfera em Israel tornou-se densa com uma expectativa palpável. Ezequiel, em sua jornada espiritual, sentia um chamado cada vez mais forte do Senhor. Suas noites tornavam-se diálogos fervorosos onde ele buscava clareza nas promessas divinas, enquanto o dia trazia visões que se entrelaçavam com os eventos que ocorriam ao seu redor. O povo, com corações renovados, se reunia em oração e adoração, mas a sombra das tribulações parecia espreitar num canto esquecido de seus pensamentos. Foi numa manhã clara, enquanto a brisa suave soprava,
que Ezequiel se viu novamente à beira do vale de ossos secos. Os ecos daquela visão horrenda assombravam-no, mas também eram um farol de esperança. Na célula divina das memórias, ele recordou-se de que ali estavam ressignificados os planos de Deus para o seu povo, um retrato vivo da vida que poderia renascer de sua dor e desespero. Ele se ajoelhou, pedindo ao Senhor que o iluminasse com novos entendimentos. E o Senhor falou: Levanta-te, Ezequiel, e proclama a minha palavra. Aí estão os que precisam ouvir a verdade. O que eu estou prestes a fazer não será apenas sobre um retorno ao que era, mas sobre um encaminhamento a um novo começo. A voz do Senhor era como fogo ardente, e cada palavra reverberava em seu ser. Ezequiel levantou-se e ergueu-se no meio da multidão que começava a se aglomerar ao seu redor. Com um profundo senso de urgência, ele gritou: Assim diz o Senhor. Eu trarei a vida onde existe a morte. Eu derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, e eles conhecerão o meu poder redentor. Não mais estarão divididos, mas unificados em um só corpo, transformados pela minha mão potente. A resposta foi um tumulto de murmúrios e exaltações. O povo anseia por um renovo, e a mensagem de Ezequiel ressoava como um eco tornante em suas almas. Mas, uma vez mais, Ezequiel sentiu o peso do que estava por vir. Ele sabia que ao próximo desdobramento, mais segredos de Deus ainda estavam escondidos, como pérolas submersas nas profundezas. Mas ouçam! Exclamou. Em meio ao renascimento, testificarei que haverá divisão. As nações reconhecerão que o Senhor é Deus, mas algumas se oporão ferrenhamente. Isso trará desafio e dor, e muitos se perderão em suas torres de orgulho. Mas tu, ó Israel, não te afastes da minha palavra. Serás um sinal, uma luz na escuridão. As palavras pareciam formar um vínculo invisível que unia as pessoas, porém, uma pontada de medo também cruzava seus corações. Ezequiel sentia a intensidade do que o Senhor havia revelado a ele. O desafio que estavam por enfrentar seria grande, e muitos deles poderiam reconsiderar a fidelidade em meio ao sofrimento. E assim, no espírito de profecia, Ezequiel prosseguiu: Eis que o Senhor levantará um novo pacto com seu povo. Não será como o pacto que fiz com seus antepassados quando os tirei da terra do Egito. Esta nova aliança será escrita em seus corações. Conhecerão o meu nome e viverão a verdade que os libertará. A multidão, tomada por uma mistura de esperança e temor, ouviu esse novo pacto como um sopro de vida sobre suas cabeças. Ezequiel sabia que o caminho seria repleto de dores e dificuldades, mas a necessidade de confiar no Senhor se tornava mais negável a cada dia. Consciente de que a revelação não pararia ali, uma pergunta poderosa brotou de seu coração: quantas camadas ainda permanecem ocultas neste divino plano? Qual será a próxima consequência deste novo caminho que será traçado diante de nós? O som de batidas de coração pulsando em aflição misturou-se ao clamor da multidão e, enquanto eles se seguravam firmemente uns aos outros, a promessa de Deus para o seu povo estava começando a desenhar uma nova narrativa de redenção. E o mistério da soberania divina estava prestes a ser revelado em toda a sua plenitude, enquanto Ezequiel contemplava a vasta imensidão do que ainda estava por vir. O que Deus irá exigir de nós na próxima fase? Ele se pergunta em um sussurro, antes que sua voz se elevasse novamente. Estai atentos, porque a esperança se aproxima. O que não foi revelado, mano, será um testemunho de sua glória e justiça, e o povo preparado verá. Assim, os corações se alinhavam na expectativa do que Deus ainda estava prestes a operar, em cada um, revelando seu plano transformador que tocaria o mundo. Enquanto a multidão envolvia-se em fervorosa expectativa, uma nuvem de incerteza pairava sobre o coração de Ezequiel. Ele sabia que o Senhor estava fazendo algo novo, mas a profundidade do que isso significava ainda não descortinara totalmente diante dele. O eco do vale de ossos secos ressoava em sua mente, e ele compreendia que a transformação do povo de Israel exigiria muito mais do que simples palavras de incentivo. Ó Senhor, que revelações tu ainda tens guardadas para nós? Que mudanças se aproximam? Murmurou Ezequiel, sua alma mergulhada em oração. De súbito, uma nova visão se formou diante de seus olhos. Um caminho se erguia, iluminado, mas ladeado por sombras densas que se aglomeravam às suas margens.
Ele via pessoas, almas perdidas, clamando por redenção, mas atrapalhadas por dúvidas e medos. E então, a voz do Senhor falou mais uma vez, como um trovão distante: Ezequiel, ergue-te e coloca a minha palavra como um estandarte. Há um povo faminto de justiça, onde a verdade é confundida com mentiras, é tempo de anúncio e proclamação. Os dias da separação estão à porta, mas eu estou com o meu povo. Reunindo forças, Ezequiel proclamou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, renovarei a aliança com vocês. Não temam os desafios que virão, pois em meio a eles, eu erei uma geração nova, que não conhecerá limites, nem fronteiras, e será como árvores plantadas à beira de águas correntes. À medida que suas palavras dançavam no ar, alguns da multidão se regozijaram, mas outros se inquietaram. O desespero de uma nação se tornará um tema comum, e a dúvida revivia em muitos. Havia aqueles que temiam o sacrifício que o Senhor exigiria. Ó Ezequiel! Alguém gritou da multidão. O que devemos fazer para nos prepararmos? Como podemos nos tornar parte desse novo renovamento? Confiai no Senhor de todo o vosso coração. Respondeu ele. Conheçam a sua palavra, estudem e vivam conforme os seus mandamentos. Pois é na fidelidade que encontraremos a salvação e a segurança. Os gritos de concordância e os murmúrios de dúvida se misturavam em um clamor frenético, mas a sensibilidade espiritual de Ezequiel fez com que ele percebesse a urgência nas almas aflitas ao seu redor. Ele sabia que o desafio que lhes esperava seria monumental. Tal como os ossos secos que poderiam se reerguer, muitos ainda permaneciam adormecidos em sua indiferença espiritual. Mas escutem! Ezequiel disse com fervor, sua voz ecoava como um trovão em meio à incerteza. No instante em que esta nova aliança for firmada, ouvirão a minha voz entre eles, e eu farei um milagre de unidade. E os que permanecerem perdidos permanecerão em trevas, pois o meu espírito não habitará em seu meio. Preparem-se, pois as nações vão observar. O que eu farei em vocês não será apenas para a restauração de Israel, mas uma luz para as nações, uma testemunha das promessas que não falham. O clamor da multidão tornou-se um som de expectativa vibrante, mas dentro de Ezequiel, a inquietação se intensificava. Ele sabia que havia uma dualidade na missão que estava por vir. Dias de provação e de grande glória se entrelaçavam, e ele não poderia ignorar que frente às promessas havia também um juízo. Cada palavra que proferia sentia como um prenúncio da batalha que seria travada, tanto dentro do povo de Israel quanto nas nações ao redor. Aqueles que rejeitassem o chamado ao arrependimento estariam destinados ao desespero. Pois assim diz o Senhor, ele continuou, tocando os corações da multidão. Vocês se levantarão como frente de batalha, mas também como portadores da minha paz. E quando as nações se voltarem contra vocês, eu estarei em meio a vós como um poderoso gigante. O que não lhes foi revelado ainda, será revelado, e as chaves de reino serão entregues àqueles que perseverarem. Enquanto suas palavras ressoavam, algo começava a acontecer no coração da Assembleia. A glória do Senhor se manifestava, embora as sombras ainda dançassem nas bordas. Eis que vem o dia em que as pessoas dirão, vimos-o Senhor em nosso meio. Proclamou ele com um fervor renovado. E nesse dia eu revelarei o que permanecerá incontável nas nações. E, como um flechear de luz nos céus, as palavras de Ezequiel não apenas previam um tempo de criação, mas também prenunciavam um tempo de separação. Neste momento, a presença tangível de Deus pairava sobre eles, um prenúncio do que estava por vir, enquanto um mistério maior começava a emergir. A pergunta fervilhava em seu espírito: quais seriam as verdadeiras consequências desta nova aliança e que sinais acompanharão aqueles que têm fé nas promessas do Senhor? E assim, a multidão ouvia, e a expectativa de um futuro glorioso começava a se formar, mesmo enquanto a sombra de um desafio iminente lhe cercava, como um manto distribuído pelo próprio Deus. Enquanto a Assembleia vibrava com a expectativa das palavras de Ezequiel, uma brisa que parecia carregada de instâncias sussurrantes assobiava entre as fileiras do povo. Muitos levantaram a cabeça em direção ao céu, como se esperassem que as portas dos céus se abrissem para descer uma chuva de bênçãos. Mas uma voz, estrondosa e ao mesmo tempo suave, quebrou o frenesi: trazei, ó povo, as vossas ofertas, pois o Senhor deseja ver a sinceridade de vossos corações.
Ezequiel, sentindo o peso dessa convocação, olhou ao redor e viu homens e mulheres com os olhos cheios de um anseio profundo por algo que os transcendesse. No entanto, a presença silenciosa de Deus tornava-se palpável, e, naquele momento, ele proclamou: as ofertas que apresentarem ao Senhor não devem ser apenas bens materiais. Que sejam vossos corações, vossas esperanças. Porque o Senhor não se agrada de sacrifícios vazios, mas busca relação. A nova aliança que ele está propondo é um vínculo de vida e não uma mera formalidade. Murmúrios reverberaram entre a multidão. Como poderemos dar nosso coração a um Deus que não vemos? Alguns questionavam em sussurros. Ezequiel, percebendo a dúvida, ergueu a voz: é na fé que vem o invisível, e é esse mesmo Deus que já teceu laços com nossos ancestrais. Quando buscaram, encontraram. Quando pediram, a porta foi aberta. Citando as promessas de Deuteronômio 4:29, seu coração ardia com anseio de que o povo entendesse: a busca pelo Senhor trazia consigo a realização da aliança. Enquanto ele falava, uma visão começou a tomá-lo novamente. Ele viu uma tempestade se formar no horizonte. As nuvens se aglomeravam, e os relâmpagos cortavam os céus com uma beleza aterradora. Ezequiel ouviu a voz do Senhor mais uma vez: assim como as tempestades se aproximam em força, assim também virão os desafios e as provações. Mas, ó povo, não temam, pois é na tempestade que o meu braço é revelado. Ele se lembrou das palavras em Salmos 91:15, que falam da presença de Deus em tempos de angústia. Revesti-vos de coragem e preparem-se! Exclamou Ezequiel, amplificando seu chamado ao coração da multidão. A glória do Senhor manifestar-se-á em meio a vocês, mas primeiro, precisam purificar-se e afastar-se das suas transgressões. Somente com corações limpos poderão resistir à ação do Altíssimo. A intensidade da palavra começou a ressoar na multidão, e muitos foram tocados. Voluntários se levantaram, fazendo ofertas de serviço, oração e arrependimento. A atmosfera elétrica parecia repleta de um poder transformador. Contudo, a sombra da incerteza ainda pairava sobre os mais fracos. Então, um homem idoso, com a face sulcada de experiências passadas, ergueu a voz: ó profeta, os desafios à nossa frente são imensos. Temos tal zelo por nossas tradições, que temo perder-nos no caminho que nos é proposto. Ezequiel, percebendo a resistência que pulsava no coração do povo, lembrou-se das palavras do Senhor em Jeremias 29:11, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olhem! Gritou Ezequiel, sua voz ecoando com fervor inspirador. Esse futuro grandioso representa a luz que brilhará nas nações, mas é um caminho que requer confiança. Às vezes, o que parece perda é a verdadeira ação de Deus para ganhar algo maior em seus corações. Esse é o chamado para as separações, mas também uma abertura para a verdadeira inclusão no reino. E a nuvem de dúvida que persistia dissipou-se à medida que seus olhos se voltavam para a esperança redentora prometida. Um movimento de cabeças concordantes e mãos levantadas começou a se espalhar, refletindo um efeito dominó de fé. Sim! Exclamaram muitos. Estamos prontos para buscar a verdade. E com isso, Ezequiel soube que a transformação estava, de fato, começando. Mas logo a nuvem que se dissipou retornou, e um sentimento de expectativa crescia novamente em sua alma. O que mais o Senhor estava prestes a mostrar? O que ainda estaria oculto nas profundezas do coração de Deus? Enquanto a assembleia se unia em adoração, Ezequiel internalizou sua dúvida e a certeza que pulsava em seu peito. Qual seria o próximo passo na jornada de redenção que o Senhor orquestrava para seu povo? A resposta parecia tão próxima, e a sombra de um mistério ainda permanecia um segredo precioso sob a promessa da nova aliança. Ezequiel respirou profundamente, sentindo o peso da convocação e a fragilidade da fé do povo. Num momento, ele se viu diante de uma batalha espiritual, onde o poder do Altíssimo se confrontava com a dúvida humana. Em sua mente, a visão das nuvens tempestuosas ainda persistia como um aviso de mudanças radicais à frente. Ele sabia que aquilo não era apenas um evento comum, mas uma preparação divina para algo extraordinário.
Mesmo enquanto a multidão se unia em adoração, um ponto de interrogação permanecia em seu coração: que será que o Senhor está prestes a revelar a seu povo? Então, com um impulso de coragem sobrenatural, Ezequiel levantou as mãos e clamou: Ó povo de Israel, ouçam! O Senhor diz: não se deixe distrair pelas trevas que se aproximam. Pois o que eu estou prestes a fazer-vos será um sinal de miasta, uma renovação que trará a vida a soldados. A voz do profeta ressoava com a tensão de um alerta, e muitos se calaram, atentos ao que estava por vir. O silêncio pesado da assembleia foi quebrado por uma luz que emanava do centro, como se o próprio céu estivesse aberto. Ezequiel, em meio a essa revelação, começou a receber outra visão. Ele viu as portas do templo se abrindo, e uma presença majestosa irradiou, atraindo a atenção dos corações aflitos nas fileiras. Assim diz o Senhor: eis que trazerei um novo espírito sobre você. Um espírito de entendimento e de revelação, renovando a mente de meu povo e trazendo novamente vida aos corações adormecidos. Os olhos do profeta brilharam, e com fervor ele continuou: digo-vos que as palavras do Senhor não retornarão vazias. Em breve, o que pareceu ser o último fôlego, será, na verdade, o amanhecer de um novo dia. Aquele que era chamado de Mestre, o Filho do Homem, virá em poder e grande glória para transformar não somente vossas vidas, mas as nações inteiras. Então, levantando a vista ao céu, Ezequiel lembrou-se das promessas de Isaías: pois do sobrevivente virá uma raiz, e do seu fruto, uma flor, e haverá alegria em seu reino. Enquanto falava, os sussurros de fé começaram a se acender nos corações como brasas, alimentadas pela esperança renovada. Enquanto a transformação sobre a assembleia se intensificava, o velho homem que havia anteriormente questionado o profeta novamente se levantou: ó Ezequiel, como sabemos que este dia é verdade? Que será diferente de tantos outros que esperávamos? Ah, sábio ancião! Respondeu Ezequiel com firmeza. Ele mesmo será o cumprimento da aliança que já nos foi prometida. Aquele que trará a salvação mediante sofrimento, a luz que brilhará em meio à escuridão. Como está escrito em Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de ser governante em Israel. No entanto, conforme a expectativa crescia, Ezequiel sentia uma instabilidade em seu espírito. O espírito maligno da dúvida e da desconfiança ainda rondava entre o povo. Ele sabia que muitos se afastariam, mesmo em meio aos sinais. Mas não temam! Exclamou novamente, sua voz injetada de autoridade divina. Corações duros precisam de pão. A verdade precisará prevalecer, e a luz precisa ser trazida. A nova aliança que irá se manifestar em Cristo transformará o entendimento dos vossos corações, e a nação será uma vinhedo do Senhor. Até os que se afastaram, será que não ouvirão? E assim, a assembleia, unida em adoração, começou a ecoar os sentimentos de esperança e expectativa. Contudo, o que Ezequiel não sabia era que o desafio maior estava por vir. E na profundidade de seu ser, a pergunta era clara: e quando a verdadeira manifestação de Deus terá seu início? Que sinais devem nos preparar para a sua vinda? E com essa revelação ardente em seu coração, o profeta sentiu a intensidade da presença divina ao seu redor, como se um manto de espera estivesse sendo visto na nebulosa. Era uma batalha épica que se aproximava, e o povo de Deus se preparava para um despertar que faria ecoar nas gerações futuras. O plano soberano de Deus caminhava, e as páginas da história estavam prestes a serem giradas novamente. A multidão se moveu sob uma tensão palpável, as palavras de Ezequiel reverberando como ondas de energia. Ele sabia que estava em um momento crucial, onde o destino do seu povo se entrelaçava com as promessas de Deus. E, enquanto a expectativa cresce, ele declarou: preparai vossos corações para os desígnios divinos que estão por vir. Assim diz o Senhor: eis que eu trarei a Israel um novo pacto, não como o pacto que fiz com vossos antepassados. A resposta do Senhor é uma renovação completa do que somos, e não vos esqueçais da graça que será necessária para essa transformação. Enquanto Ezequiel falava, uma luz intensa começou a brilhar do fundo do vale, fazendo com que os rostos da multidão se voltassem em uníssono. O brilho fazia ecoar em suas almas a esperança, mas ao mesmo tempo emanava um sentimento de temor reverente.
Ele teve um vislumbre do que isso significava um novo amanhecer, mas também se aproximavam provas que requeriam entrega completa. Conforme a luz se aproxima, Ezequiel proclamou, não será apenas a promessa de um retorno a uma terra física, mas a presença do Senhor entre nós que nos transformará. O Espírito de Deus fluirá em nosso meio, fazendo-nos viver em cada palavra proclamada. Não descansaremos na velha aliança, mas abraçaremos a nova que nos chama para um relacionamento mais profundo. Um murmúrio atravessou o povo, misturando alegria com dúvidas profundas. Vários questionaram em vozes surdas, como saberemos se esta é a verdadeira voz do Senhor? Se as promessas não são apenas palavras vazias? Ezequiel, sentindo a luta interna que permeava as almas ao seu redor, fez uma pausa. Ele viu os rostos de homens e mulheres, alguns marcados pela dor, outros pela esperança, outros ainda pela relutância em acreditar. Ó povo amado, continuou, sua voz agora mais suave, quase um sussurro, lembrai-vos de que Deus não se esqueceu de vocês. Ele se lembrou da aliança de amor que fez. A verdadeira transformação interna não é um ato de um dia, mas uma jornada de confiança. O que está por vir exigirá que nós abandonemos a autoconfiança e abracemos a entrega. Pois, assim como o grão de trigo cai na terra e morre, ele dá muito fruto, João 12:24. Precisamos morrer para nós mesmos e ressurgir para uma nova vida em fé. Uma profunda reflexão tomou a multidão. Ezequiel sentiu a presença do Espírito de Deus entre eles, tocando corações, removendo barreiras. Com um aceno de compreensão, algumas pessoas começaram a se aproximar, dispostas a se sacrificar, a entregar suas ansiedades, suas rebeldias. Então, um pequeno grupo se destacou, clamando, estamos prontos para a nova aliança. Acreditamos em tua confirmação, Ezequiel. Mas a luz que havia surgido não brilhava apenas de esperança, havia uma sombra projetada sobre o vale que prenunciava um tempo de provações. Ezequiel sabia que novos desafios viriam e que a dúvida desafiaria a fé recém-descoberta do povo. Preparai-vos, ele exclamou, pois as trevas não se renderão sem uma luta. Contudo, não esquecereis que, mesmo no meio da tempestade, o Senhor é o nosso refúgio. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. E como se houvesse um eco da própria voz do céu, o chão sob eles começou a tremer levemente, e o vento soprou, intensamente, como que trazendo uma mensagem do alto. Ezequiel, em meio ao alvoroço, fez uma pausa vital, estai atentos. O Senhor se aproxima como um forte guerreiro. Ele viu em sua mente a imagem de um forte exército, de todos os que ali estavam, levantando os corações, preparados para enfrentar a batalha pela verdade. A muralha da apatia começou a cair, e o entusiasmo foi crescendo. No entanto, a feição de Ezequiel foi também marcada por um mistério. Ele sentiu um chamado profundo. Mas, que aceitará o Senhor de vocês? Não bastará a obediência superficial, mas um coração totalmente rendido, pronto para seguir onde o levar. Estão dispostos a nos acompanhá-lo na jornada, mesmo em meio aos desafios que se aproximam? E a resposta não se fez esperar. Vozes unidas exclamaram, sim. Estamos prontos, Senhor. Ezequiel, ainda consciente da responsabilidade, concluiu com firmeza, então lembrando-os, não terão temor, e não se atemorizarão pelos desafios, pois antes mesmo que batam à porta, o Senhor já os vencerá. Contudo, como um eco profundo no seu ser, a pergunta ainda persistia, que mais irá requerer de nós o Senhor nesta nova aliança? Há mais mistério no coração de Deus do que os olhos humanos podem ver. O que espera e que grande obra traz com ele? Assim, enquanto a atmosfera se tornava elétrica, Ezequiel sentiu que o próximo desdobramento do plano soberano de Deus estava prestes a se revelar. As nuvens de glória ensaiavam o espetáculo, e o povo, com o coração palpitando forte, aguardava a manifestação do poder divino, crentes de que cada passo que tomariam seria desvelado na luminosidade do próprio Deus. E ele exulava diante do mistério que ainda aguardava por revelação, uma tapeçaria divina ainda por ser tecida.